Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 46. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Senhor nosso Deus, Deus glorioso, gracioso, justo, santo e verdadeiro, nós o adoramos na beleza da tua santidade e agradecemos por essa oportunidade singular. Rogamos as bênçãos ao teu Espírito, a fim de que alcance o coração dos ouvintes de uma forma redentora e santificadora, expandindo também o reino do Senhor. Oramos agradecidos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Existem muitas perguntas importantes cujas respostas encerram sérias consequências para a nossa vida. Exemplo, com quem vou me casar? E agora, que faculdade que eu vou fazer? Qual o trabalho que devo realizar? E uns 100 números de outras perguntas que são importantes e que podem mudar o curso de nossa vida, trazendo consequências seríssimas. E esse texto trata exatamente disso. Ele contém mais uma pergunta que foi endereçada aos fariseus. Eles sempre estavam bisbilhotando Jesus e procurando apanhá-lo em alguma armadilha, e sempre faziam perguntas capciosas, maliciosas e insinceras. Eles já haviam perguntado sobre política, sobre teologia, escatologia e biblicamente. Nada de errado com relação a essas perguntas, pois todas elas são de muita importância para a nossa vida. Porém, o grande problema e perigo é quando interrogações como essas tiram o foco da maior questão. E agora o Senhor Jesus, procurando chamar a atenção dos seus opositores e das multidões, procura orientá-los na maior das questões. Que pensais vós do Cristo? Repito, nada de errado com assuntos políticos, teológicos, sociais e bíblicos, mas tudo de errado se o foco for desviado do Senhor Jesus Cristo. Agora o Senhor Jesus toma a ofensiva e inicia o diálogo. Faz uma importante pergunta, não capciosa e nem maliciosa, com o objetivo de envergonhá-los ou humilhá-los publicamente. Mas o desejo do Senhor era fazer seus ouvintes refletir sobre a natureza genuína e divina do Salvador. Eu chamo a atenção dos ouvintes, em primeiro lugar, com base nos versículos 41 e 42, acerca da pergunta do Senhor. A quem ele se dirige? Em que circunstâncias isso ocorre? Qual a pergunta? E a resposta que lhe é dada de pronto pelos fariseus. A pergunta é endereçada aos fariseus, que estavam reunidos em torno de Jesus com o propósito de incriminá-lo em alguma coisa. Marcos 12:35 diz que Jesus ensinava no templo. Qual foi a pergunta? Ela está aqui no versículo 42. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? O que significa que é muito importante pensarmos teologicamente, refletirmos acerca da revelação das Escrituras. Qual a avaliação de vocês acerca do Salvador? Mas Jesus esclarece melhor a sua pergunta e continua: de quem é filho? Podemos imaginar os fariseus pensando animados. Essa é fácil. Essa faz parte do nosso credo. Essa é como a primeira pergunta do nosso catecismo. E imediatamente eles responderam, na bucha, de pronto, na ponta da língua, de Davi. Nada mais correto. Jesus era da descendência realmente de Davi. E ele nunca negou isso. Essa era uma das qualificações do Messias e não se podia negar que Jesus era o filho de Davi, pois os judeus arquivavam as genealogias e seria facilmente reconhecido se Jesus não fosse da descendência de Davi. Sua mãe era da descendência de Davi e José também era da descendência de Davi. Aqui nos versículos 43 a 45 nós temos a réplica de Jesus. Nós lemos: Se Davi chama o Messias de Senhor, como pode o Messias ser filho de Davi? Como então Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, Jesus faz uma pergunta adicional. Como então Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, chama o seu próprio filho de Senhor? E ele evoca o Salmo 110, versículo 1, que era reconhecido pelos judeus como um salmo messiânico. Um dos erros dos judeus era vê-lo como grande libertador político.
um grande juiz militar. E esse salmo chama a atenção do poder e autoridade do Messias. No versículo 45, nós lemos: Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? A verdade é que somente o mistério da encarnação poderia explicar esse enigma. Como aquele que seria filho de Davi era ao mesmo tempo o Senhor de Davi? E Jesus faz essa pergunta não de forma maliciosa para encurralá-los, mas para alertá-los, pois não fazia justiça à revelação que eles tinham do Antigo Testamento. O Messias que eles aguardavam não deveria ser meramente político, mas um libertador do pecado, do mundo e do diabo. O Messias era nascido de mulher, mas também um ser divino, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, em uma só pessoa. Nele reside toda a plenitude da divindade, coisas que eles não compreendiam. Aqui no versículo 46, nós temos a reação tanto dos fariseus quanto das multidões presentes. No versículo 46 é-nos dito: E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Da parte dos fariseus houve silêncio duplo. Não sabiam responder e não queriam reconhecer a natureza divina dele, tão ilustrada e exemplificada pelas ações, milagres e ensinos de Jesus. E o Senhor os cala com sua sabedoria e poder, com a indicação clara de que ali estava o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, um ser divino, porque nele subsistem todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, disse o apóstolo Paulo lá em Colossenses 1, 16 e 17. A passagem paralela de Marcos, capítulo 12, versículo 37, observa que a reação da multidão foi prazerosa, o que não significa grande coisa, ou quase nada, pois a multidão sempre apreciava os debates, os milagres, os sinais e as curas. As multidões eram como montanha-russa, logo iriam pedir a crucificação do Senhor da Glória. As multidões tinham uma reação esquizofrênica com relação aos fariseus também. Elas admiravam a religiosidade deles, mas não aprovavam as observâncias estritas e rígidas deles. Assim termina o capítulo 22, por um lado cheio de perguntas capciosas e maliciosas da liderança, mas termina brilhantemente com a grande pergunta amorosa de Jesus, como que lhes dando a última oportunidade de reconhecerem-no como o Messias tão aguardado, tão profetizado pelos pais, pelos profetas do Antigo Testamento. Eu concluo enfatizando a autoridade e inspiração das Escrituras. Provavelmente essas questões não fazem parte do dia a dia dos ouvintes. A suficiência da palavra de Deus, a autoridade das Escrituras, elas são fundamentais para a fé cristã. A palavra de Deus ela é única, ela é completa, tem autoridade absoluta, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus e tudo que diz respeito à nossa fé, à nossa vida, a salvação, a vontade de Deus, a glória de Deus, está expressamente contida nela. E se não estiver expressamente, claramente, evidentemente, nós podemos deduzir logicamente dela. Portanto, as Escrituras elas são suficientes, única, perfeita, completa, acabada. E Jesus confrontou os seus ouvintes, chamando a atenção para a liderança. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. É claro que conheciam as Escrituras, mas infelizmente não as relacionava com Jesus, o nosso Senhor. A segunda lição é o perigo do preconceito e a necessidade de fé genuína para a compreensão das Escrituras. Os judeus conheciam muito bem o Antigo Testamento, mas não sabiam explicá-la por causa do preconceito, e passagens como essa os fazia calar. Eles não relacionavam as Escrituras com Jesus, apesar dos seus grandes e poderosos feitos. Cuidado com o preconceito. Muitos não gostam de igreja, muitos não gostam de crentes, e por causa disso não leem as Escrituras. Eu já vi gente reclamar com pastor, não gostar de pastor, e por isso não vai à igreja e não lê as Escrituras. E não as relacionam com suas vidas também. Cuidado com o preconceito. Isso impede você de ir a Cristo para ser perdoado. A terceira lição, esse texto, lembra do ofício real do Senhor Jesus. Sendo da linhagem de Davi, ele é o Rei dos Reis que governa não apenas a igreja,
mas todas as coisas lhe estão sujeitas, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele exerceu e ainda exerce o seu ofício real. Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Portanto, esse texto lembra, sim, do ofício real do Senhor Jesus Cristo que ele exerceu nessa terra. E ainda, naturalmente, que exerce, porque ele governa todas as coisas no seu universo criado. E, finalmente, em quarto lugar, o texto nos confronta com uma grande pergunta. O que vocês pensam acerca de Jesus? Ele é um mero homem? Ele é um grande profeta? Ele é um modelo de moralidade, um padrão de espiritualidade, como muitos sustentam hoje em dia? Não. Jesus é um ser divino, o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Trindade, o Deus homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, em uma só pessoa, e o Verbo se fez carne, diz João 1,14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Onde o seu interesse está centralizado? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A sua grande preocupação está na política, na teologia, na escatologia, em questões de natureza moral e ética? Nada de errado com essas coisas, pelo contrário, são questões saudáveis e positivas e devem ocupar as nossas mentes, e que são importantes. Mas a grande pergunta é: que pensais vós de Cristo? Qual a sua prioridade? Qual o seu foco? Qual a concentração do seu interesse? O que Jesus significa para você? Quem é Ele para você? Essa é a grande questão. Essa é a maior pergunta que você deve responder. Quem é o Senhor para você? O que pensais do Cristo? Jesus irá responder ao intérprete da lei qual é o grande mandamento da lei. E eu finalizo com as suas palavras, aqui nesse mesmo capítulo, nos versículos 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.